Saudações, Alvinegra! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 267. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana e o Dudu. Quem sabe o Gibson ainda chega hoje. Estamos aguardando a presença dele, né? Tem que ver se não tá passando o Poderoso Chefão na TV, senão ele não vem. É difícil tirar o Gibson, desgrudar o olho do Poderoso Chefão. Só o Coringão tira o Gibson do Poderoso Chefão. Nessa semana o Corinthians jogou uma partida apenas, né? Contra o Fluminense, ganhou 1-0 o gol do GP, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a expectativa maior, é claro, é sobre o jogo da segunda-feira, que vai fechar a rodada, né? O majestoso contra o time da Vila Sônia ou Jardim, como é que era, Dudu? Jardim Leonor. Jardim Leonor. Vila Sônia ou Jardim Leonor, tanto faz ali. Enfim, o Corinthians já jogou 2 vezes contra o time da Vila Sônia numa segunda-feira. Foram 2 empates. Um em 94 e o outro em 2005. Mas antes de começar a falar dessa partida, é melhor a gente dar uma olhada na rodada, né, Dudu? Como é que foi essa rodada pro Coringão? Já que a gente vai jogar é o último jogo da rodada, dá pra gente ter uma ideia se ela foi favorável ou desfavorável pra gente, né? Para as nossas pretensões. É verdade, né? E no momento a rodada não foi favorável pro Corinthians não, porque todos os times que estavam à nossa frente ganharam, né? Principalmente o Fortaleza e o time de verde. E também está tendo um confronto direto agora, né? O Bragantino, que está à nossa frente, está jogando agora e está ganhando do Ceará fora por 1-0. Ou seja, nós estamos em sexto e mesmo com a vitória amanhã a gente se mantém em sexto. A rodada foi bem complicada, né, Dudu? Então, a vitória amanhã é mais do que importante para a gente se manter ali junto com as equipes que estão na parte de cima da tabela. Principalmente para brigar mais pelo G4, né? Porque a gente não perde a posição, né? Independente do que aconteça no jogo, a gente não perde a 6ª posição. Porém, vamos ficar mais distantes do G4 e alguns times conseguiram se aproximar. Lembrando que tem muitos dos times que estão próximos da gente tem um jogo a menos ainda, né? Porque tá tudo quebrado ainda. Ninguém tá com 27, são poucos os times que estão fazendo o 27º jogo do campeonato. Mas se a gente ganhar, a gente abre em relação ao que está embaixo. A gente abre em relação ao Inter, que é o mais próximo, e curiosamente é o confronto da próxima rodada. Inter e Corinthians. Mais do que importante a vitória amanhã para a gente se manter nesse bloco da frente e aí abrir mais vantagem ainda no final de semana seguinte, que é na nossa outra partida, né? E o próximo jogo, então, amanhã, segunda-feira, contra o time da Vila Sônia lá. Eu queria saber da Ana, que conhece bastante a tática e tal, tem um contato ali com o Silvinho, né? Consegue falar algumas coisas no pé do ouvido ali do Silvinho. Como você armaria esse Coringão no jogo amanhã, Ana? O time da Vila Sônia, do Jardim Leonor, criou um fato novo, né? Trocou de treinador. Trocou de treinador em cima da pinta ali do jogo, justamente para a nossa derrota não falar, ou foi a derrota pro Corinthians que tirou o treinador deles, mas tudo bem, isso aí é outro jogo. Então a gente não tem muito critério para falar, eu vou falar de acordo com o que eles jogaram, o único jogo deles, que é com o jogo do Ceará. Eles montaram um meio campo leve também, como é o nosso, mas não é um meio de campo muito marcador. Então o que eu faria era entrar na esquerda ali, que é a dúvida, né? Que é entrar com ou o Watson ou o Mosquito mesmo, com velocidade. Porque o meio de campo deles não é um meio de campo que marca, então a gente tem que ter uma transição rápida. Se a gente conseguir ter uma transição rápida, o Roger Guedes ali vai parar na cara do gol, né? Porque com o Adson e GP fazendo ali, assim, eu acho que o Corinthians tem que entrar com intensidade. Se o Corinthians não entrar com intensidade, porque assim, é a última chance deles fazerem alguma coisa no campeonato. Eles já trocaram técnico, é a única chance que eles têm de tentar melhorar aí no campeonato. Então, eles vão jogar o jogo da vida. Se o Corinthians entrar mole,
o Corinthians vai dançar nessa. O Silvinho tem que pensar aí, que tá todo mundo pipocando, falando que o Corinthians vai perder amanhã. Mas eles vão vir com tudo pra cima. Com o Ceará, eles tiveram muita posse de bola, muita finalização, tudo pra fora, tudo bem, mas muita finalização. Então o Corinthians tem que ficar ligado aí nisso. Tentar montar eu montaria um ferrolho como fez com o Palmeiras. Fica ali atrás, marcando baixo e sai na transição rápida com o Mosquito, que eu acho que vai jogar. Eu colocaria o Adson, mas eu acho que vai jogar Mosquito e GP ali. Montar um ferrolho e sair na transição rápida, Mosquito, Roger Guedes e GP ali, para conseguir surpreender eles, porque eles não vão ter uma marcação rápida. Eles também têm um problema ali na lateral direita, porque eles estão só com um jogador que não está em boas condições físicas, então é Mosquito ali ou Adson ali, a bola ali, e tentar ganhar nisso. E também tem que ter intensidade e ter calma, porque os desesperados são eles, não é a gente. É bom lembrar, né, Ana, que o Corinthians não vai ter, e o Adriano Ralph também já falou aqui, não vai ter o William nem o Fagner, né? O Fagner está suspenso pelo terceiro amarelo e o William foi constatada a contusão dele e tudo mais, vai ficar aí um mês fora, talvez até mais, enfim, a gente tem que aguardar aí a recuperação total do nosso camisa 10, né? Você entraria então com o Mosquito ou... Não, você entraria com o Adson, com o né? Adson, Mas você acha... com o Adson. Mas você acha que Mas acho que vai Mosquito, eu acho que vai vir Mosquito. Ele vai vir de Mosquito, que e aliás Queiroz. deu assistência pro GP no jogo passado, Sim. né? E você entraria com o Duqueiroz na lateral direita, apesar do João Pedro estar relacionado, é isso? Eu não conheço muito desse João Pedro, mas pelo que eu vi o Silvinho falando, ele ainda tá abaixo do que o Silvinho espera. Então, sendo isso, eu entraria com o Duqueiroz. É um clássico, acho que não é um jogo para você ficar testando. Duqueiroz, nas partidas que ele fez como lateral direito, foi bem. Eu acho difícil ele colocar o João Pedro. Primeira vez que ele tá sendo relacionado, né? Muito tempo sem jogar e tudo mais, já colocar num clássico quente, assim. E igual também lembrou, o Duqueiroz foi bem, né? Nas partidas que entrou, foi bem na lateral e foi melhor ainda quando foi colocado no meio, né? Alguns minutinhos ali, que é a posição real dele. Você, Dudu, como é que você armaria o Coringão para essa partida de amanhã? Concordo com quase tudo que a Ana falou. A única coisa que eu vou discordar é porque eu já começaria com o Mosquito. Embora o Adson tá bem, tá voltando também, mas eu já começaria com o Mosquito, exatamente porque ela falou. O lateral direito dele estava com problema com o ex-técnico lá, tá fora de ritmo, e a gente sabe que a principal característica do Mosquito é a velocidade, é partir para cima. E aí fazendo a transição. E se ele jogar também, se mudar de lado com o GP, e ele jogando nas costas do lateral esquerdo deles também, que é bem esquentadinho, adora sempre arrumar uma confusão, também é uma boa pedida para a gente poder arrumar de repente uma expulsão. Eu também acho que vai jogar o Duqueiroz, porque o João Pedro a gente conhece pouco, então acredito que até o lado mais forte, a preferência do Corinthians vai passar mais com o Fábio Santos e muito provavelmente com o Renato Augusto ali fazendo uma triangulação junto com o Mosquito, o próprio Cantillo. Eu acredito que o Corinthians vai fazer isso. Lembrando também que eles não têm o principal zagueiro deles, também tá fora. Não sei se o principal atacante joga. E o Rigoni não. Então, também aí volta a falar mais ainda. Eles estão até mais desfalcados do que a gente. Lógico que o Fagner faz falta, o William faz falta, mas em tese o desespero que nem a Ana falou é deles, e a preocupação do jogo é deles, e o Corinthians vai ter que se impor. Acho que tem que fazer a transição rápida, que nem a Ana falou, jogar com velocidade, jogar com inteligência. E só como um dado curioso, a última vitória do Corinthians no Morumbi, quem era o técnico deles era o Rogério Ceni. Gol do Jô. Você acha que vai se repetir amanhã, então, o gol do Jô? Não, eu espero, não sei se vai se repetir com o gol do Jô, mas acho que a vitória vai... Nós vamos quebrar esse tabuzinho aí de 4 anos sem ganhar lá. Acho que a gente ganha amanhã. Adoraria que fosse com tranquilidade, mas vai ser, acho que um pouquinho de emoção, né? O Corinthians adora uma emoção. Principalmente o Silvinho, né? Sem dúvida nenhuma. E quem gosta de emoção é o grande Gibson. E aí, Gibson? Eu tô que nem o Jô. Cruzou a bola, só cheguei agora na área. Demorou pra chegar, né? Aí, Gibson, tava passando Poderoso Chefão ou não? Por isso que você atrasou? Que não. Você sabe que ontem de madrugada tava. Passou a madrugada assistindo e demorou pra acordar hoje de tarde. Passou só a parte 1, infelizmente não foi a trilogia inteira. Mas então, a Ana e o Dudu falaram que o Corinthians deve começar. A Ana
preferia o Adson, mas disse que o Silvinho deve optar pelo Mosquito. Eu também acho que ele vai optar pelo Mosquito e o GP, né? Agora, os dois jogadores, tanto o Mosquito quanto o GP, jogam bem pela direita. Pela esquerda sempre fica um pouco mais manco. Como vocês colocariam, Ana? Você colocar o GP na direita e o Mosquito na esquerda ou o contrário? Enfim, como você vê que o time vai render mais? Eu colocaria o Mosquito pela direita e o GP pela esquerda e vai flutuando de acordo com o que a gente espera, mas eu sempre acho que a perna boa tem que ser respeitada ali, porque senão a gente perde profundidade. Eu acho que profundidade nesse jogo vai ser muito importante amanhã. Então é o GP na esquerda e o Mosquito na direita. Mas a gente já sabe que isso não vai acontecer, né? Então... O gol no jogo passado saiu com o contrário, né? Quando eles estavam... mas não foi de profundidade, né? Eu penso porque eu acho que o Duqueiroz não vai passar amanhã. Então, não tem por que você abrir corredor pro lateral. E o GP pode abrir o corredor pro Fábio Santos. Eu só queria passar uns números aqui que eu peguei. O Silvinho já fez 28 jogos no comando do Corinthians, né? O aproveitamento dele nesses 28 jogos é de 48%. 48,8%. Mas, antes da estreia do Giuliano, foram 16 partidas e o aproveitamento dele era de 37,5%. Esse aproveitamento colocaria o Corinthians lá na 15ª, 14ª posição, nesse campeonato que está muito fraco, né? Já teve campeonatos que o último rebaixado tinha mais de 40%. Mas enfim. E depois da estreia do Giuliano, que depois estreou o Renato Augusto e o Roger Guedes e tudo mais, mas o Giuliano foi o primeiro a estrear, e o aproveitamento do Corinthians é de 61%. Com esse aproveitamento, o Corinthians estaria na 3ª posição hoje, né? Giuliano para técnico do Corinthians. Não, ele com certeza acertou bastante o time, né? Mas a entrada dos outros jogadores e a chegada deles, o ânimo do clube melhorou muito, né? Mas sem dúvida nenhuma fica, né, Gibson, que os reforços ajudaram mais o Corinthians do que o Silvinho mesmo, né? Os reforços estão fazendo pelo Silvinho o que a paralisação fez ano passado pelo Thiago Nunes, né? Seguraram o cara lá, já é pra ele ter caído, né? Se não fosse esses reforços chegarem, essa altura do campeonato, o Silvinho já tava fazendo curso na França de novo. E a gente tinha contratado o Mancini de novo, né? Vai saber. mas eu acho que é um pouco isso, né, Ana? Acho que os reforços ajudaram demais o nosso grande Silvinho. Sem dúvida. E não só são os reforços, mas também o encaixe que eles tiveram entre eles foi rápido, a ponto de que o Corinthians subisse muito rápido na tabela e salvasse o Silvinho. Porque se ficasse como se fosse, por exemplo, o jogo do Sport ou o jogo do Fluminense, que ganhou meio amarrado e que não vai conseguir ganhar todos os jogos assim, eu acho que o Silvinho já não estava mais aí. Foi um encaixe muito rápido. O Corinthians jogou muito bem ali o começo do... Mesmo alguns resultados não vindo contra América Mineiro, Juventude, mas você via que o Corinthians estava jogando bem e que podia melhorar. Eu concordo com o que a Ana falou, eu só acho que a gente já comentou isso, que espero que não falte amanhã, um pouco também dessa agressividade, né? O Corinthians praticamente não finalizou contra o Sport e só deu um chute no gol contra o Fluminense. Então amanhã é importante também aproveitar a fase e tudo e arriscar um pouco mais de fora da área, sabe? Testar. Porque como a Ana falou, a pressão é deles. O desespero é deles. Então a gente vai jogar com inteligência amanhã. E se a gente jogar com inteligência, faz 1-0, aí acho que, mantendo, lógico, um pouco a intensidade, a inteligência, acho que dá para encaminhar bem a vitória. É que eu acho que esse jogo de amanhã, enfim, eu não sei se você chegou a falar um pouco disso, mas você acha que eles vão para cima do Corinthians? Eu acho que eles vão ficar mais presos lá atrás, né? É isso que eu tenho dúvida. O que o ex-ídolo vai fazer? Se ele vai jogar como time pequeno com a torcida no Morumbi, porque foi isso que o Sport e o Fluminense fizeram. Eles travaram totalmente o Corinthians. Fizeram 2 linhas de 4 lá atrás e não saía só no contra-ataque. Será que eles vão fazer isso? Eles não fizeram isso contra o Ceará. Será que eles vão fazer isso contra o Corinthians, precisando da vitória e com a torcida ali em cima? Porque a torcida vaiou eles no meio tempo. Minha intuição diz que não. De que eles vão jogar abertos e eu acho que aí o Corinthians vai ter espaço para jogar. Eu acho que eles vêm pra cima. O Ceni é dessa linha do futebol moderno, entre várias aspas, né? É um desses treinadores que quer jogar bonito pra frente e descobriu a roda de novo do futebol.
Enfim, só que vai querer fazer com aquele time de São Paulo, que nem já fez no último jogo, né, contra o Ceará. Eu acho que eles vêm pra cima, sim. Acho que não vai ficar segurando atrás, não. Bom, e essa semana o Corinthians renovou, né, com o Duqueiroz, provavelmente nosso lateral direito no jogo de amanhã, de segunda-feira, né? Duqueiroz, que tinha o contrato até março de 2022, agora o contrato dele vai até dezembro de 2024. O Corinthians ainda tem outros jogadores que vencem o contrato no ano que vem, né? O Cauê, atacante, o próprio GP, mas o GP mesmo já deu declaração que a negociação dele está bem avançada, que deve assinar nos próximos dias. O Matheus Araújo, o Juan Oliveira, né, que ainda está se recuperando da contusão, o Rony, que também está contundido, e o Piton. O Juan, o Rony e o Piton terminam em dezembro só do ano que vem. Merecida a renovação do Queiroz, né, Dudu? Ah, com certeza. É que ele foi mais utilizado na lateral, mas ele foi bem, como a gente já falou aqui, e ele pegou até pedreira, né? Ele jogou contra o Grêmio lá, indo bem, acho que se não me engano foi o Atlético Paranaense também, e teve menos oportunidade no meio, que é a função dele. Mas é uma grata surpresa, assim. Se não me engano foi o próprio Silvinho que subiu ele. Ele não estava entre os relacionados ainda, né? Não estava entre os principais jogadores para jogar. E tá dando conta do recado. Essa é uma bela surpresa. Assim como o GP. O GP estava um pouco... Já tinha tido algumas oportunidades. Aí jogou aqueles jogos que a gente estava eliminado lá na Sul-Americana. E depois tinha dado uma subida, mas parece que em treinamento tudo voltou, colocou a cabeça no lugar e agora tomou uma posição ali dele, né? Vai ser difícil tirar dele. E Ana, você que acompanha um pouco mais a base do Corinthians, eu ouvi relatos de que o Duqueiroz no meio era quase um Paulinho, né? Um jogador um volante com boa chegada no ataque. O que você pode falar o que a gente pode esperar desse jogador que, como o Dudu falou, está sendo aproveitado mais na direita, mas a posição dele é de volante? Então, o Duqueiroz, quando ele jogava no Sub-20, ele jogava de 5 mesmo, tipo o Gabriel. Era um bom desarmador, assim, eu lembro dele fazendo a copinha. Quando ele foi pro Sub-23, o Danilo começou a utilizar ele como se fosse no tripé ali do meio de campo, como o Silvinho fez no começo, fazia com o Rony. Só que só pela direita, não pela esquerda. E ele começou a se destacar ali, ele pisava dentro da área, fazia bastante triangulação. Até os primeiros jogos que eu vi, porque eu lembrava dele como um volante marcador, eu até falei, nossa, como ele evoluiu, assim, ele ia pra ponta, cruzava, fazia triangulação ali com o Bilu, com o Formiga, e ele evoluiu bastante nisso, e foi por isso que ele subiu ali, porque ele fazia a mesma posição ali que o Silvinho gosta ali, daquele tripé do meio de campo. E eu nunca tinha visto ele jogar na lateral direita, mas eu acho que foi por isso que ele foi para a lateral direita, porque ele sempre fez esse meio de campo para a lateral direita, e eu acho que ele foi bem assim. Ele não vai ser o titular, mas eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians, como é o caso do Rony. E você, Gibson, gostou da renovação com o Duqueiroz? Gostei. Então, você comentou que ele tinha essa função meio Paulinho. Tem essa sombra aí pairando de que talvez Paulinho venha no começo do ano que vem, enfim, né? Tem esse boato rolando, talvez o original volte, né? Então vamos ver o que acontece com o original e com o pupilo ali, né? Mas eu gostei da renovação eu queria, enfim, que ele tivesse mais chance na posição da volância mesmo, sem estar lá sempre quebrando galho na direita, pra gente poder ver melhor, julgar melhor. A gente não teve essa oportunidade ainda. Mas o garoto, mostrou uma baita garra, enfim, mesmo quando tava jogando fora da posição ali, honrou o manto, então o moleque merece. Enfim, depois dessa partida contra o time da Vila Sônia, a gente vai enfrentar o Inter no domingo, às 4 da tarde, fora de casa, né? As duas próximas partidas fora de casa. Como a gente já falou aqui no começo, um adversário direto ali, né, Dudu, para nossas posições e tal. Nesse momento, o Corinthians passando bem na segunda-feira, o jogo de domingo é para garantir, para certificar de que a gente está realmente entre os 6 primeiros e deixando o adversário para trás, né? Ah, eu concordo. Eu acho que a gente vencendo amanhã, como eu acho que nós vamos vencer, também muda a estratégia para o jogo de domingo. A responsabilidade passa, o desespero, entre aspas, passa a ser do Inter. O Inter vai ter que vir para cima, o desespero também vai ser deles, aí acho que os espaços vão se abrir. Fora que o Corinthians, nessa história aí, tá jogando melhor fora de casa do que em casa, né? Melhorou um pouquinho, mas então é até bom jogar esses 2 jogos aí fora de casa, enfrentar adversários com tendências diferentes do que a gente pegou contra Sport e Fluminense, para o time também ficar cada vez mais maturado, cada vez mais calibrado
para chegar na reta final, já estamos quase na reta final, mas para tomar de vez, aí, se possível, a 4ª posição, e ninguém mais tirar da gente. E independente do resultado de segunda-feira, esse jogo de domingo, Ana, o nosso adversário vem para cima, né? Eu acho que ali nesse jogo, se a gente tem um pouco de dúvida se a gente vai ter espaço para jogar na segunda, eu acho que no domingo esse espaço vai acontecer, né? Eu acho que sim, Eu não acompanho muito o time do Inter, eu não tenho muito, mas eu acho que eles vão vir para cima. Mas a gente tem que mostrar pro Aguirre que ele fez a escolha errada, né? E você, Gibson, como você vê essa partida de domingo? Eu acho que é jogo de 6 pontos, você joga como um espelho. O Inter tá com desempenho praticamente idêntico ao nosso. O retrospecto nas últimas 5 partidas também é igual. Mas, cara, o jogo vai ser pau a pau. Todo mundo tá querendo o G4 ali, né? É o único time que atualmente tá nessa briga com o Corinthians é a Inter. Se você pensar, olhar pra cima, né, da tabela. Esse jogo pesadíssimo. Eu acho que vai ser que nem o jogo de amanhã. Amanhã, embora os times não sejam perto na tabela, mas é sempre jogo de 6 pontos. O São Paulo tá com a preocupação deles lá de ficar perto do rebaixamento, a gente tá preocupado de chegar no G4. Tá todo mundo querendo isso desesperadamente. Né? Todo mundo quer 3 pontos desesperadamente amanhã. E nesse jogo de domingo que vem também, todo mundo vai querer os 3 pontos. Não vai ser jogo pra se acomodar com o empate, não. No jogo de domingo, os 2 times vão estar com uns 27 jogos, a gente vai saber pelo menos a real distância entre um e outro, mas eu acho que a gente vai chegar lá já forte, confiante, porque eles vão vir pra cima, que nem eu falei. Se a gente ganhar amanhã, o desespero é deles também. Mas se a gente tem uma sequência difícil, a sequência deles também não é tão tranquila assim. Eles pegaram o time de verde, vão pegar o Bragantino e depois vão pegar a gente. Sendo que a gente tem a semana inteira pra descansar, treinar, que eu digo, né? Dá pra gente tentar recuperar aí os jogadores, quem sabe... Eu acho que falta um pouco do Silvinho fazer umas jogadas ensaiadas, né? Eu vi uma estatística hoje, a gente teve 136 escanteios nesses últimos jogos e acertou uma cabeçada direto pro gol. O resto tudo pra fora, ou a gente não consegue cabecear. E ele fala que porque a gente não tem estatura. Eu acho que falta um pouco de treinamento ali, da gente conseguir fazer umas jogadinhas ensaiadas. Mesmo porque bola parada decide jogo. Quantas vezes o jogo foi decidido em bola parada? Não, é verdade. E esse negócio do escanteio, a desculpa é mais esfarrapada possível. Se a gente tem jogador... Se ele sabe que a estatura do Corinthians é baixa, é mais importante ainda o Corinthians ter jogada ensaiada, né? Aí se faz mais importante pro Corinthians poder aproveitar esse escanteio de alguma forma. E não falar, já que tem estatura baixa, dane-se, vai na sorte. Acho que é o contrário, né? Não faz sentido, né, Gibson? Não faz mesmo. Mas uma coisa que joga contra, também via a estatística, dos 40 times dos primeiros, né, os 20 da Série A e os 20 da Série B, o Corinthians tem é o 4º pior time em finalização no campeonato, né? Você acha que menos de 10 por jogo. Nós só estamos à frente do Brasil de Pelotas, que é o último da Série B, da Chapecoense, do Sport e do time do Jardim Leonor. Desculpa, falei quinto. Nós só estamos à frente desses 4 times em termos de finalização no campeonato. Então, de 40, você ser o 35º, por isso que eu acho que eu falei, como a qualidade melhorou, é preciso mesmo arriscar mais os chutes de fora da área, que nem a Ana acabou de falar, ter alguma jogada ensaiada, escanteio, cruzamento também, né? Pode conseguir a vaga direta esse ano, mas vai ter que melhorar e muito pro ano que vem, porque não só escanteio, como falta, né? A gente até falou aqui em outros podcasts quanto tempo o Corinthians não fazia gol de falta, esse ano fez 3, mas é muito pouco para um time como o Corinthians, para a tradição que o Corinthians já teve, com os jogadores que o Corinthians já teve. Mas esses números aí, eu vejo até vantagem pro Corinthians, porque se ele tem números tão ruins assim de finalização, a gente tá lá em cima na tabela, né? Então a gente pode finalizar pouco, mas está finalizando bem. Eu acredito que seja muito pelos reforços, claro, que chegaram depois. Mas é interessante esses números mesmo, Dudu. E o Corinthians fez uma alteração na tabela, no calendário de jogos, transferiu o jogo da Chapecoense, que era no dia 31 de outubro, dia 30, se não me engano, de outubro, e foi para o dia 1º de novembro, que cai numa segunda-feira. E essa alteração, Gibson, garantiu que o Corinthians jogue já no jogo contra a Chape com 100% da capacidade da Neoquímica Arena. É importante essa mudança. O Corinthians, se jogasse 2 dias antes, jogaria apenas com 50% da capacidade dos ingressos podendo ser vendidos. Agora já pode jogar com 100% e começar a ganhar mais dinheiro, né, Gibson? Entrar mais dinheiro em caixa do Coringão,
que esse ano a grana do público vem pro Coringão, né? Não tem mais essa coisa de ficar retida ali. Depois do acordo do naming rights, agora o din-din entra pro clube, né? Não é mais pra pagar estádio. Eu achei muito importante, porque eu tava de plantão dia 30, não ia conseguir assistir o jogo. E agora você vai até conseguir ir no jogo, né? Agora que mudou, eu sou tranquila. Agora ela vai ficar no banco. Vai ficar lá junto com o Fernando e com o Doriva, ao lado do Silvinho. Eu gostaria mesmo. Mas, Dudu, a expectativa é gigantesca, né? Pra ver a arena lotada de torcedores novamente, incentivando o clube, né? Com certeza. Eu já acredito que a arena vai estar bem cheia nesse jogo contra a Chapecoense. A gente conseguindo esses 4 pontos, como até o pessoal falou, ou os 6, porque o jogo contra a Chapecoense é exatamente depois do time do Jardim Leonor e depois do Inter. Então a tendência é que realmente aí bata lá, sei lá, 37, 38 mil, até porque o horário, apesar de ser segunda, o horário não é tão ruim também, né? Sendo às 8 da noite. Não, e o dia seguinte é feriado. Feriado. Então a gente conseguindo, vai estar lotado. Vai estar lotado. O pessoal vai querer ver os reforços, quem ainda não viu vai querer ver, só a pena do William, né? O William vai ficar aí 1 mês fora, pelo menos, mas vai ser casa cheia. Vai dar aí 37, pelo menos 37, 38 mil pessoas lá na arena, certeza, nesse jogo contra a Chapecoense. E teve muito clube que, aproveitando essa pouca utilização do estádio, né? Esses porcentagem menor, 10% só, aumentou o preço dos ingressos. O Corinthians não fez isso, né? E não fazendo isso, conseguiu uma boa lotação nessa porcentagem menor e foi um dos clubes que mais arrecadou dinheiro nessa volta do público e é importante isso, né, Gibson, para as finanças do clube. Mas essa semana saiu uma matéria, né, falando justamente sobre a divulgação do balanço do Corinthians nos primeiros 8 meses do clube, né? Pô, num ano como esse conturbado, enfim, com pandemia, etc., o Duílio tinha colocado desde o começo, quando ele entrou, que era a principal meta dele era reorganizar as finanças do clube aos poucos. Fez uma série de passos para isso, inclusive contratando consultorias externas, implementando regras internas de comportamento no clube, de gestão. E agora a gente conseguiu, saiu os dados aqui, deixa eu pegar aqui. Nesses primeiros 8 meses a gente teve um superávit de 1,8 milhão, o que no tamanho da dívida e do tamanho do orçamento do clube não é muito, mas é uma mudança de lado no fio da meada, porque a gente estava sempre negativo nos últimos anos, e muito negativo. 1,8 milhões, a dívida que estava aqui, que era 977,4 milhões, está em 975,1 milhões, diminuiu um pouquinho essa dívida, né? O que preocupa ainda é a porcentagem disso, desses quase 1 bilhão, quase 600 milhões, 595 milhões são dívidas de curto prazo, de 1 ano. E essas dívidas estão em renegociação, por exemplo, se estender o prazo de pagamento, você conversa com os credores para dar uma estendida, porque esse contrato está a cabeça para fora da água. E apesar disso, ele conseguiu diminuir a folha de pagamento, mandou um monte de cara embora, rescindiu o contrato, emprestou os caras, e a gente conseguiu trazer esses 4 reforços que mudaram completamente o clima e o desempenho do time. Então não deixa de ser só notícias positivas nesses meus 8 meses do ano. Com a entrada desse dinheiro da bilheteria, né, esse superávit vai crescer muito no ano, né? Porque até agora ele estava com 0 de bilheteria, né? Esse mês agora começou a pintar uma bilheteriazinha e estando com 100%, pode apostar que a gente vai fechar o ano bem mais positivo do que tá até agora, nesses primeiros 8 meses. Sem dúvida nenhuma. E é bom lembrar que pelo acordo que ainda não foi assinado, né, o Corinthians começaria a pagar a Caixa só na metade do ano que vem, né? Então já teria, no primeiro semestre, por exemplo, seria a bilheteria, o Corinthians conseguiria lucrar com esse dinheiro. E na entrevista que o Duílio fez para a ESPN, ele falou que está renegociando com a Caixa para começar só em 2023 essa cobrança. Então o Corinthians conseguiria, em 2022, fazer o ano inteiro entrando dinheiro de bilheteria da Neoquímica Arena, o que com certeza vai ajudar a pagar as contratações todas e diminuir essa dívida, é o que a gente espera, né, Ana? Eu vi que esse superávit e a redução de custos da folha de pagamento entrou já o salário do Juliano e do Renato Augusto, né? Do Roger Guedes e do William ainda não.
Mas mesmo assim, o Duílio falou ontem na ESPN que mesmo com os 4 houve uma redução de folha salarial. O clube social, mesmo ainda sendo deficitário, houve uma diminuição do déficit. O clube tem que existir, né? O clube social tem que existir, até porque as pessoas precisam de lazer, mas ele não pode ser tão deficitário quanto se apresenta, né? Sem dúvida nenhuma. E o Adriano Ralph deixou aqui a pergunta: tem que liberar a torcida para as meninas também na arena, seria louco. Já deve começar a ter público feminino no jogo feminino também, né, Ana? Então, o que eu vi ontem é que os clubes iam decidir se iam querer torcida ou não. A Ferroviária ontem teve torcida no jogo do Corinthians e no Sport TV eles falaram que o Corinthians vai abrir também para torcida. Então, pelo que eu entendi, o jogo do Corinthians e Ferroviária vai ter torcida, mas eu acho que vai ser na Fazendinha. Aí vai ter que depender do acordo com quem chegar à final para ver se vai ter torcida. E só lembrando, as meninas jogaram contra o Ferroviária com público em Araraquara e ganharam, né? 1-0, gol da Zanotti, não foi isso, Ana? O Corinthians jogou ontem contra a Ferroviária, a primeira semifinal do Campeonato Paulista, né? Assim, a gente ganhou, gol da Zanotti, ótimo, porque o time do Corinthians feminino nunca nos decepciona, mas foi um jogo preocupante para o Corinthians. Foi um jogo que o Corinthians finalizou muito pouco, chegou muito poucas vezes, e não foi por mérito defensivo só da Ferroviária. Foi porque o Corinthians começou a fazer toquinho bonito, querer fazer jogadas e perdendo a objetividade e a efetividade. Mas eu acho que o Corinthians tem que voltar a ser aquele time que gostava de fazer gol, que fazia gol de qualquer jeito, gol de chutando a bola, entrando, e não tentando sempre fazer as jogadas bonitas, porque senão a gente tem a Libertadores daqui um mês aí e isso não vai dar certo. Tem que voltar pro prumo. O Corinthians, a gente sempre elogia as meninas aqui, mas ontem foi um jogo realmente ruim do Corinthians. Você via que elas estavam tentando sempre fazer, vou dar uma cavadinha, vou fazer... E não é assim, não estava ganhando, e não estava ganhando porque não estava merecendo ganhar, não estava fazendo por isso. A Ferroviária pouco atacou, não foi isso. A Ferroviária tentou só se defender, mas que é o costume da Ferroviária. A Ferroviária joga assim, joga no contra-ataque, mas o Corinthians precisa jogar mais efetivamente, assim, porque senão vai ficar difícil. Mas no final as meninas continuam dando alegria, né, Gibson? Sempre. Com dificuldade vai ganhar. Sempre. Não vai ficar de salto alto, querendo fazer lance pro DVD, né? Essas coisas assim. Só jogar sério que elas levam, isso aí é fácil. Enfim, mas é isso. Vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Algum destaque? Enfim. Vamos deixar pra falar amanhã. Amanhã o Gibson vai estar animado também. Gol do Jô e gol do Luan. Imagina, Gibson. Nossa senhora. Acho que isso nunca aconteceu no mesmo jogo, né? Se acontecer até na Mega Sena joga amanhã. Tá bom. Acho que nem dá tempo, acaba o mundo. Meu, se o Corinthians entrar mole amanhã eu vou descrachar o Silvinho aqui amanhã. E com essa ameaça da Ana, vamos encerrando este podcast 267, esperando uma grande vitória do Coringão amanhã no Majestoso. E o Gibson, que entrou depois, né, Gibson? Tava folgado ali e tal, entrou depois, vai lembrar as nossas redes sociais, né? É isso aí, estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles me mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter querem mandar timão. Que beleza. Então é isso aí, meus amigos. Amanhã estaremos de volta, certo? Com a nossa live pós-jogo, logo depois do Majestoso. E no domingo a gente faz a live pós-jogo junto com a gravação do nosso podcast domingo, lá perto 6 e pouco, por aí, depois da partida, certo? Mas, Gui, vai ter live pós-jogo amanhã, mesmo com o gol do Jô e do Luan? Vai funcionar tudo? Vai estar tudo ok? Se o mundo não acabar, aí vai ter live. Mas se tiver gol do Jô e do Luan, vai cair Facebook, vai cair Instagram, vai cair tudo. Os corintianos vão cair tudo. Mas estamos torcendo pro mundo acabar amanhã, então. É isso, né, galera? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até amanhã e vai Corinthians! Vai Corinthians!